Meu nome é Sidima Oniaka e nasci em Awka, uma região localizada em um dos estados da Nigéria. Durante 2 décadas, atuei como especialista em interceptação de orações em um dos covens mais influentes do sudeste do país. Minha função era identificar quando os cristãos oravam, rastrear o caminho dessas preces em direção ao céu e bloqueá-las antes que alcançassem o trono de Deus. E posso afirmar, sem modéstia, que desempenhava essa tarefa com extrema eficiência. No entanto, existiam 4 elementos que causavam pavor absoluto em todas as bruxas da nossa comunidade. Eram 4 proteções que, quando os cristãos as possuíam, tornavam nosso trabalho de interceptação simplesmente impossível. Não era uma questão de dificuldade ou desafio, mas de total incapacidade. Nós chamávamos esses crentes de intocáveis. Independentemente das técnicas que aplicássemos, dos espíritos que enviássemos ou da sofisticação das nossas estratégias de bloqueio, as orações atravessavam todas as barreiras que construíamos como se nossos ataques nem existissem. Hoje, vou compartilhar com você essas 4 proteções ocultas e explicar exatamente o que víamos no mundo espiritual quando os cristãos estavam revestidos por elas. Se você já se perguntou por que algumas preces parecem não surtir efeito enquanto outros fiéis vivenciam vitórias após vitórias, este relato vai transformar completamente sua compreensão sobre a guerra espiritual. Vou ser franco, em 20 anos interceptando orações, bloqueei milhares de súplicas. Destruí casamentos ao impedir que as preces dos cônjuges chegassem ao céu. Provocai o fracasso de negócios ao barrar as bênçãos destinadas aos seus donos. Mantive doentes em seu sofrimento ao interceptar suas orações por cura. Impedi que filhos tivessem herdeiros ao bloquear os clamores dos pais por netos. Porém, quando me deparava com cristãos protegidos por essas 4 defesas, eu me tornava completamente impotente. Minhas técnicas mais avançadas falhavam. Meus demônios mais poderosos fugiam. As barreiras que eu construía com tanto cuidado se desfaziam como fumaça ao vento. O reino das trevas não quer que você conheça o que estou prestes a revelar. Mas hoje sirvo a um novo rei, e ele me ordenou que expusesse todos os segredos que aprendi nesses 20 anos de maldade. A primeira proteção que tornava os cristãos inacessíveis para mim era o que chamávamos, no mundo espiritual, de pacto de sangue. Não se tratava de alguém que apenas mencionava o sangue de Jesus de passagem em suas orações. Estamos falando de um crente que havia estabelecido um relacionamento vivo, ativo e diário com o sangue de Cristo. Para esclarecer o que isso significava no plano espiritual, todo ser humano possui uma cobertura espiritual. Na maioria das pessoas, essa cobertura é frágil, quase transparente. Conseguíamos enxergar através dela, alcançar o que estava sob sua proteção e manipular tudo sem resistência. Mas quando um cristão vivia em um pacto genuíno de sangue, sua cobertura era completamente diferente. Ela se manifestava como uma abóbada escarlate, densa e impenetrável, envolvendo por todos os lados. Não era algo que pudéssemos ver através, alcançar ou romper com qualquer recurso à nossa disposição. Lembro-me claramente da primeira vez que me deparei com essa proteção. Foi com uma senhora chamada Mama Obiageli, de Onitsha. Ela era uma viúva de 60 e poucos anos que administrava uma pequena mercearia no mercado. Pelos padrões naturais, deveria ser um alvo fácil para nós. Viúvas costumam ser vulneráveis, e as comerciantes enfrentam ataques espirituais constantes de concorrentes. Ela não tinha um marido poderoso para protegê-la, nem família rica ou influente, muito menos um pastor famoso cobrindo-a com uma grande ministração. Uma vizinha, que havíamos recrutado para nossa rede, nos procurou com um pedido: queria que o negócio de Mama Obiageli fracassasse para poder comprar o ponto por um preço baixo e expandir sua própria loja. Era uma missão simples, que já havíamos executado centenas de vezes com sucesso. Naquela noite, enviei 2 dos meus espíritos de monitoramento mais fortes para avaliar o alvo e identificar pontos de entrada para o ataque. Eles voltaram aterrorizados. Disseram que não conseguiam se aproximar dela. Algo a cobria, algo que queimava seus olhos. Sempre que tentavam chegar perto, descreviam uma cúpula de luz vermelha que pulsava com energia. Não conseguiam entender. Não acreditei neles, achei que estavam inventando desculpas para justificar o fracasso. Então, projetei meu espírito para ver aquela mulher com meus próprios olhos e descobrir o que realmente acontecia.
O que testemunhei naquela noite mudou para sempre minha percepção sobre a guerra espiritual. Mama Obiageli não estava em sua loja. Estava em um pequeno cômodo nos fundos de sua casa, às 3 da madrugada. E, ao contrário da maioria das pessoas naquela hora, ela não dormia. Estava ajoelhada sobre um tapete de oração, com uma Bíblia aberta à sua frente, pronunciando palavras que atingiam meu espírito como golpes físicos. Ela invocava o sangue de Jesus, mas não da forma como a maioria dos cristãos faz, mencionando de passagem uma ou duas vezes antes de seguir para outros pedidos. Não. Ela fazia declarações específicas e detalhadas, cobrindo cada área de sua vida com o sangue, sua loja, seus bens, seus filhos, seus netos, suas finanças, sua saúde, sua casa, seus vizinhos, seus clientes, seus fornecedores e até seus inimigos. Cada declaração acrescentava uma nova camada à abóbada escarlate acima dela. A cada palavra que pronunciava sobre o sangue, a cobertura se tornava mais espessa, mais brilhante e mais intransponível. Fiquei atônito ao observar como, apenas com palavras de fé e o sangue de Jesus Cristo, ela construía uma fortaleza ao seu redor. Tentei romper a proteção. Procurei brechas na cúpula. Utilizei todas as técnicas que havia aprendido em anos de trabalho de interceptação. Nada funcionou. As orações dela atravessavam aquela cobertura de sangue e subiam diretamente ao céu como flechas de fogo. Não conseguíamos nem sequer nos aproximar o suficiente para descobrir pelo que ela estava orando, muito menos bloquear suas preces. Durante 3 meses, atacamos aquela mulher com tudo o que tínhamos. Enviamos espíritos de confusão para seus clientes, que entravam no mercado decididos a comprar de outra pessoa, mas acabavam sendo atraídos para sua loja como se mãos invisíveis os guiassem. Tentamos estragar suas mercadorias com contaminação espiritual, mas elas permaneciam frescas por mais tempo do que seria cientificamente possível. Provocamos conflitos entre ela e seus fornecedores, mas todos lhe ofereciam melhores condições do que a qualquer outro comerciante do mercado. A mulher que havia solicitado o ataque acabou desistindo. Veio até nós chorando, exigindo saber por que nossos poderes não funcionavam contra aquela simples comerciante. Tive que lhe dizer a verdade que me foi ordenada a revelar: algumas coberturas estão além do nosso alcance. Algumas proteções são inquebráveis. Mas deixe-me contar o que aconteceu com Mama Obiageli depois que sua loja não apenas resistiu aos nossos ataques, mas prosperou. Em 2 anos, ela abriu uma segunda unidade, depois uma terceira. Seus filhos, que antes enfrentavam dificuldades financeiras, encontraram prosperidade através das bênçãos que ela recebia. E tudo isso eu acompanhei de perto, sem poder fazer nada para impedir. No reino espiritual, como tudo que o inimigo planejou para a destruição dela. Nós nos tornamos o catalisador de sua elevação. A mesma vizinha que nos contratou para arruiná-la acabou fechando sua própria loja. Ela não conseguiu competir com o favor que repousava sobre Mama Obiageli. A cobertura de sangue havia transformado cada maldição em bênção. É por isso que as Escrituras dizem em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue não é apenas um conceito abstrato, ele tem um valor inestimável para tudo o que eu almejo realizar. É poderoso ir aos comentários e declarar essas palavras. Quando você as escreve, não está apenas digitando frases na tela. Está fazendo uma declaração legal no reino espiritual, algo que altera seu status diante de Deus e dos poderes das trevas. Não assista a este vídeo e siga em frente como se nada tivesse acontecido. Dissipe essa verdade. Escreva-a nos comentários. Hoje mesmo, pretendo abordar esse tema em meu blog. Seu avanço começa com sua declaração. Todos os que monitoram este vídeo verão o que você escreveu e saberão que está ativando uma proteção que eles não podem violar. A segunda barreira que tornou impossível para mim interceptar certos cristãos foi o que chamo de comunhão inquebrável. Não se tratava apenas de uma relação individual com Deus, mas de um vínculo genuíno com outros crentes. No reino espiritual, cristãos isolados sempre foram alvos fáceis para nós. Um navio afastado do rebanho é vulnerável aos lobos. Conhecíamos bem esse princípio e o explorávamos sem piedade.
Quando os crentes se distanciavam da comunidade, quando tentavam caminhar sozinhos ou cortavam a conexão com outros cristãos, tornavam-se acessíveis aos nossos ataques. Mas quando mantinham uma comunhão ativa, sincera e constante com outros irmãos, algo acontecia no mundo espiritual que não conseguíamos superar, por mais que tentássemos. Suas orações se uniam em um único fluxo. Sua fé não apenas se somava, ela se multiplicava. As coberturas individuais se expandiam para abranger todos em seu círculo de comunhão. E, o mais importante, elas eliminavam o que chamávamos de pontos cegos espirituais, onde não conseguíamos enxergar o que planejavam ou oravam em conjunto. Deixe-me explicar com mais detalhes. Quando um cristão ora sozinho, muitas vezes conseguimos rastrear essa oração no reino espiritual, podemos identificá-la, mirá-la e tentar bloqueá-la antes que chegue ao céu. Mas quando os cristãos oram em acordo com outros, algo muda na atmosfera espiritual que nunca compreendemos completamente. As orações se entrelaçam, formando um cordão que Eclesiastes 4:12 descreve como não facilmente quebrado. 3 fios, múltiplos crentes unidos em propósito, criam uma estrutura que não conseguíamos desfazer. O que eles teciam juntos permanecia inabalável. Havia uma família em Enugu que frustrou todo o nosso pacto por mais de 15 anos, os Chukwuemeka. 3 irmãos, 2 irmãs, todos casados e com filhos, todos servindo a Deus com seriedade e mantendo um vínculo de comunhão que parecia indestrutível. Eles se reuniam todas as noites de domingo, sem exceção. Não em uma igreja onde qualquer um pudesse observá-los, mas nas casas uns dos outros, revezando-se entre as 5 residências. Chamavam isso de altar familiar. Durante 3 horas, a cada semana, comiam juntos, compartilhavam suas vidas com honestidade, confessavam suas lutas abertamente e oravam uns pelos outros de forma específica. Fui pessoalmente designado para destruir essa família. Um tradicionalista proeminente da região havia nos procurado porque um dos negócios de um dos irmãos estava prejudicando seus próprios empreendimentos. Ele estava disposto a pagar qualquer preço que nosso coven exigisse. Nos primeiros meses, limitei-me a observar por meio de projeção espiritual, assisti às reuniões de domingo tentando encontrar fraquezas. O que vi me deixou ao mesmo tempo impressionado e aterrorizado. Quando começavam a orar juntos, suas coberturas individuais não permaneciam separadas e distintas. Elas se fundiam, criando uma única e imensa cúpula de proteção espiritual que cobria todos os membros da família simultaneamente, até mesmo as crianças brincando em outro cômodo, que não estavam orando ativamente. Os demônios que enviei para infiltrar o local onde oravam não conseguiam entrar. Alguns tentaram se aproximar, mas foram repelidos com tanta força que não retornaram por semanas, traumatizados pelo que haviam experimentado. Outros simplesmente se recusavam a chegar perto da casa nas noites de domingo após a primeira tentativa. Diziam que o fogo dentro daquela cúpula era intenso demais para suportar. Mas o que mais perturbava nossa operação era o que acontecia quando os membros da família seguiam seus caminhos durante a semana. Seria de se esperar que a cúpula se dissipasse e que cada um voltasse a contar apenas com sua cobertura individual. Não foi isso que ocorreu. De alguma forma, aquela cúpula permanecia conectada a cada membro da família por meio do que pareciam ser fios dourados de luz estendendo-se entre eles. Quando atacávamos o irmão empresário numa terça-feira de manhã, seus irmãos sentiam no espírito, na mesma hora, sem qualquer comunicação natural. Naquela mesma noite, já estavam orando especificamente pela proteção dele, intercedendo contra o ataque exato que havíamos lançado, sem que ele tivesse ligado ou enviado qualquer mensagem. Quando tentamos enviar espíritos de divisão entre um dos casais, na esperança de enfraquecer a unidade familiar e gerar conflitos, toda a família percebeu que algo estava errado. No domingo seguinte, sem que ninguém tivesse visto nada diretamente sobre o que estava acontecendo, dedicaram 1 hora extra orando pelos casamentos e pela unidade familiar. Eles não sabiam os detalhes do nosso ataque, mas, de alguma forma, seus espíritos conectados detectaram a ameaça e responderam antes que pudéssemos causar qualquer dano. É isso que a Bíblia quer dizer em 1 Coríntios 12:26. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Não se trata apenas de empatia emocional. No reino espiritual, a comunhão genuína cria uma rede onde ataques a um membro são sentidos por todos. A dor de um se torna o foco de oração de todos.
Após um ano de tentativas fracassadas contra a família Chukwuemeka, tentei uma abordagem diferente. Se não podia atacar a família diretamente, talvez pudesse atacar sua comunhão. Talvez pudesse romper a conexão que os tornava tão poderosos. Enviei espíritos de ofensa, de mal-entendidos, de desânimo para mantê-los afastados de suas reuniões de domingo. Por 3 semanas, quase deu certo. Um dos irmãos se ofendeu com um comentário feito durante o altar familiar e parou de comparecer. Observei, satisfeito, enquanto o fio dourado que o conectava à família começava a se apagar. Mas então sua esposa, uma mulher chamada Ifioma, fez algo que destruiu toda a minha estratégia. Em vez de defender o marido ou se juntar à sua ofensa, ela continuou indo ao altar familiar sozinha. Pediu à família que continuasse orando por seu esposo, sem fofocar sobre a situação. Não tomou partido nem espalhou o conflito. No 4º domingo, o marido voltou. Ele se desculpou publicamente com o irmão. O fio se reconectou instantaneamente. A comunhão foi restaurada. Prognóstico, mas ela continuava viva. Não apenas viva, seu corpo mostrava sinais de melhora. Os tumores começaram a encolher. As dores diminuíram. Os exames, que antes apontavam para o pior, agora revelavam resultados ambíguos, depois favoráveis, até que, no 6º mês, os médicos não encontraram mais vestígios do câncer. Eles chamaram de remissão espontânea. Nós, no reino das trevas, sabíamos a verdade, não havia nada de espontâneo naquilo. Aquela mulher havia travado uma guerra espiritual com as únicas armas que realmente importam, as palavras de Deus, pronunciadas com fé inabalável. Cada declaração dela era como um martelo espiritual, esmagando as estruturas que havíamos construído para destruí-la. E o mais impressionante? Ela não parou depois de receber a notícia da cura. Continuou declarando, dia após dia, como se sua vida dependesse daquilo, porque, na verdade, dependia mesmo. Nós tentamos de tudo. Enviamos espíritos de desânimo para fazê-la duvidar. Espalhamos pensamentos de incredulidade. E se os médicos estiverem errados? E se o câncer voltar? Mas ela não cedia. Quando a dúvida surgia, ela respondia com mais declarações. Quando o cansaço chegava, ela se levantava e falava ainda mais alto. Quando a solidão batia, ela se voltava para as Escrituras e encontrava força nas promessas de Deus. O que mais nos frustrava era perceber que ela não estava sozinha. Sua família, que no início chorava e se desesperava, começou a se unir a ela nas declarações. Primeiro, o marido. Depois, os filhos. Por fim, até os netos, que ainda não entendiam completamente o que estava acontecendo, repetiam os versículos junto com ela. Aquela casa se tornou um campo de batalha espiritual onde as palavras de Deus eram a única moeda válida. E nós, que estávamos acostumados a dominar com medo e mentiras, não tínhamos como competir. No 9º mês, não havia mais dúvidas, ela estava completamente curada. Os médicos, perplexos, não conseguiam explicar. Nós, no reino das trevas, fomos obrigados a recuar. Mas o pior ainda estava por vir. Aquela mulher não guardou sua vitória para si. Ela começou a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Visitava hospitais, compartilhava seu testemunho, mostrava como as declarações da palavra de Deus podiam mudar realidades. E o que era uma única vida salva se transformou em dezenas, depois centenas, depois milhares de pessoas que aprenderam a lutar da mesma forma. Eu vi, com meus próprios olhos, o poder das palavras faladas com fé. Vi como elas podiam anular diagnósticos, quebrar maldições e reverter situações que pareciam impossíveis. E o mais irônico? Enquanto muitos cristãos passam horas reclamando, murmurando ou duvidando, aqueles que entendem o poder da declaração persistente se tornam inatingíveis para nós. Não porque sejam perfeitos, mas porque escolhem falar a verdade de Deus, não importa o que os fatos naturais digam. Se você está lendo isso e se sente derrotado por uma situação, uma doença, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, saiba que suas palavras têm poder. Não o poder de mudar as coisas por si mesmas, mas o poder de alinhar sua realidade com o que Deus já disse.
Quando você declara, pela chaga de Jesus, sou curado, Isaías 53:5, não está apenas repetindo um versículo. Está ativando uma verdade espiritual que o inimigo não pode negar. Quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, não está apenas recitando poesia. Está construindo um escudo ao seu redor. Mas há uma condição: você precisa persistir. Não basta declarar uma vez e esperar que tudo mude. O reino das trevas não se rende à primeira palavra. Ele testa, pressiona, tenta fazer você desistir. Foi por isso que Mama Nishi venceu, porque ela não parou. E é por isso que muitos cristãos não veem resultados, porque desistem antes de ver a vitória. Se você quer aprender a usar esse poder de forma estratégica, o protocolo de 21 dias de quebra de maldições foi criado exatamente para isso. Ele ensina não apenas o que declarar, mas como declarar, com autoridade, consistência e fé inabalável. Muitos que passaram por ele relatam mudanças que antes pareciam impossíveis. Não porque o protocolo seja mágico, mas porque ele treina você a lutar da maneira certa. Se você já tentou declarar e não viu resultados, pergunte-se: você desistiu cedo demais? Você misturou suas declarações com dúvidas? Você falou a palavra de Deus ou apenas repetiu palavras vazias? A diferença entre uma declaração que funciona e uma que não funciona está na persistência e na convicção por trás delas. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Escolha uma área da sua vida onde o inimigo tem tentado roubar, matar ou destruir. Escolha um versículo que fale diretamente contra essa situação. E comece a declará-lo em voz alta, todos os dias, sem exceção. Não importa se você sente ou não. Não importa se os fatos dizem o contrário. Fale como se já fosse verdade, porque, no reino espiritual, já é. E se você está pronto para levar isso a sério, escreva nos comentários: eu declaro vitória sobre sua situação em nome de Jesus. Não é um amuleto. É um ato de fé. E a fé, quando combinada com a palavra de Deus, se torna uma força que nem mesmo as trevas podem resistir. E fixou os olhos no ponto exato onde eu estava. Não me via, mas sabia que eu estava ali. Sua voz, antes suave, tornou-se firme como aço. Espírito de engano, eu te vejo. Em nome de Jesus, eu te ordeno que saia deste lugar e não volte mais. Este território está coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu senti o poder daquelas palavras como um golpe físico. Era como se ela tivesse arrancado o véu que me escondia e me exposto à luz. Minha forma espiritual se contorceu, tentando resistir, mas a autoridade em sua voz não deixava espaço para negociação. Ela não estava pedindo, estava decretando. E o reino espiritual obedece a quem fala com a autoridade de Cristo. Naquele momento, entendi por que nossas operações naquela região fracassavam. Não era apenas a oração deles, era a precisão com que oravam. Eles não se limitavam a pedir proteção genérica. Eles nomeavam cada ameaça, cada casa, cada pessoa, como se estivessem traçando um mapa espiritual de guerra. E o mais impressionante, eles faziam isso todas as noites, sem falhar, durante anos. Enquanto nós, no Coven, contávamos com o elemento surpresa e a fraqueza dos crentes durante a madrugada, eles estavam lá, firmes, transformando nossas horas de maior poder em nossas horas de maior derrota. Mas o que mais me chocou foi perceber que eles não eram super-heróis. Eram pessoas comuns, uma professora, um motorista de ônibus, uma dona de casa, um aposentado. O que os tornava invencíveis não era um dom sobrenatural especial, mas uma disciplina que a maioria dos cristãos ignora. Eles entendiam que a batalha espiritual não é um evento esporádico, mas uma guerra contínua. E guerras não são vencidas com ataques aleatórios, mas com estratégia, persistência e ocupação constante do território. Eu vi Sister Adetara terminar sua vigília às 2 da manhã e passar o bastão para o próximo Vatman, um homem chamado Brother Samuel. Ele assumiu o posto com a mesma seriedade, como se estivesse entrando em uma trincheira. Enquanto eu observava, percebi que não era apenas uma troca de turno, era uma transferência de autoridade. A oração de um não terminava onde a do outro começava, elas se sobrepunham, criando uma corrente ininterrupta de intercessão que mantinha o inimigo em constante retirada. Foi então que algo dentro de mim quebrou.
Não era medo, era inveja. Inveja daquela fé inabalável, daquela obediência sem questionamentos, daquela certeza de que Deus não apenas podia agir, mas agiria se eles persistissem. Enquanto eu, um mestre em manipulação espiritual, dependia de rituais, horários e forças ocultas para alcançar meus objetivos, eles dependiam apenas de uma coisa: a palavra de Deus falada com fé. Eles não precisavam de amuletos, de velas, de invocações complicadas. Bastava abrir a Bíblia, declarar o que Deus já havia prometido e agir como se fosse verdade. E o mais incrível? Funcionava. Não porque fossem especiais, mas porque estavam alinhados com a única fonte de poder que o inferno não pode resistir, a verdade de Deus proclamada por lábios que creem. Se você está lendo isso agora, preciso que entenda uma coisa: o inimigo não tem medo de suas lágrimas, de suas súplicas ou de suas promessas de mudança. Ele tem medo de uma coisa só: sua boca alinhada com a palavra de Deus. Quando você para de falar o que vê e começa a declarar o que Deus diz, você desarma as estratégias do inferno. Você não está mais reagindo às circunstâncias, está criando uma nova realidade espiritual. E aqui está o segredo que os Watchmen dominavam: a hora importa. Não porque Deus seja limitado pelo tempo, mas porque o inimigo é. Ele opera em ciclos, em janelas de oportunidade. E quando você aprende a orar nos momentos em que ele está mais ativo, você inverte a batalha. Você não está mais na defensiva, está invadindo o território dele. Você não precisa ser um intercessor profissional para fazer isso. Comece pequeno. Escolha uma hora do dia, de madrugada, se possível, e declare a palavra sobre sua vida, sua família, sua cidade. Não ore como quem pede esmola, mas como quem exerce autoridade. Não diga: Deus, por favor, me proteja. Diga: eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, em nome de Jesus. Não peça: Senhor, me cure. Decrete: pelas suas pisaduras, eu fui sarado. E se você acha que isso é radical demais, lembre-se: o inferno é radical. A morte é radical. A doença é radical. A destruição é radical. Se você quer vencer um inimigo radical, sua fé precisa ser mais radical ainda. Agora, eu preciso que você faça algo. Se este ensinamento tocou seu coração, se você entendeu que suas palavras têm poder para mudar sua realidade espiritual, escreva nos comentários: eu assumo autoridade sobre sua situação em nome de Jesus. Hoje, eu começo minha vigília. Não é um ritual mágico. É um compromisso. E compromissos mudam destinos. Antes de encerrarmos, quero deixar uma pergunta para você refletir: qual é a hora em que o inimigo tem mais atacado você? É de madrugada? Às 3 da tarde? No momento em que você acorda? Identifique esse padrão e inverta-o. Comece a orar com mais intensidade exatamente nesse horário. Transforme o momento de maior vulnerabilidade em sua maior arma. Lembre-se: o reino das trevas não pode resistir à luz. E a luz não vem apenas de Deus, ela vem através de você, quando você decide falar o que ele já falou. Sua boca é a chave. Use-a. Perto dela. Cada tentativa de aproximação era repelida como se uma força invisível nos empurrasse para trás. Seus olhos, mesmo quando fechados em oração, pareciam enxergar diretamente para o reino espiritual. Não era uma mulher de dons extraordinários ou de uma unção visível, era apenas uma serva de Deus que havia entendido algo simples, mas devastador: a autoridade não vem do que você é, mas de quem você representa. Mama Dalby não orava pedindo proteção. Ela orava declarando proteção. Não suplicava por vitória. Declarava vitória. Não chorava por livramento. Exigia livramento em nome de Jesus. E o mais impressionante, ela fazia isso com uma constância que nos enlouquecia. Enquanto a maioria dos cristãos ora quando sente medo, ela orava quando não sentia nada, porque sabia que a batalha não espera pela emoção. Enquanto outros desistem depois de alguns minutos, ela permanecia firme, hora após hora, como um soldado que não abandona seu posto, mesmo quando a noite parece interminável. Nós, do reino das trevas, temos um ditado: onde a oração é constante, o inferno treme. E foi exatamente isso que aconteceu naquela igreja.
Não importava o que lançássemos contra ela, espíritos de confusão, de enfermidade, de desânimo, tudo se dissipava como fumaça ao vento. Até mesmo os demônios mais antigos, aqueles que haviam derrubado reinos inteiros no passado, recuavam ao se aproximar daquele lugar. Não era a igreja em si que os assustava. Era a presença de uma única mulher que havia decidido não negociar com medo. E aqui está a lição que nenhum bruxo, feiticeiro ou satanista quer que você saiba: você não precisa de um exército para vencer uma guerra espiritual. Você só precisa de um soldado que não desiste. Muhammad Albi não tinha título, não tinha influência, não tinha recursos. Mas tinha algo que o inferno não consegue suportar: uma aliança inquebrável com Deus, uma comunidade de fé ao seu lado, uma boca que declarava a verdade sem vacilar e um compromisso inabalável com as horas em que o inimigo mais opera. Quando ela morreu, sim, até os santos mais fiéis um dia partem, a igreja sentiu o impacto. Por algumas semanas, houve um vácuo. Mas então algo extraordinário aconteceu: outros começaram a ocupar o lugar dela. Não porque fossem mais espirituais, mas porque haviam visto que a fidelidade de uma única pessoa podia fazer. Eles entenderam que a vitória não é um evento, é um estilo de vida. E assim, a igreja não apenas sobreviveu à perda de Muhammad Albi, ela se multiplicou. Agora, deixe-me fazer uma pergunta direta: o que aconteceria se você decidisse ser essa pessoa? Não a pessoa mais talentosa, mais ungida ou mais conhecida, mas a pessoa mais fiel. A que ora quando ninguém está olhando? A que declara a palavra mesmo quando tudo parece silencioso? A que se levanta na madrugada, não porque sente vontade, mas porque sabe que é ali que a batalha está sendo travada. O reino das trevas não teme os cristãos que oram uma vez por semana. Não teme os que só clamam quando estão em crise. Não teme os que vivem de emoções espirituais. Mas treme diante dos que entendem que a guerra é diária, que a vitória é declarada antes de ser vista e que a autoridade não é negociável. Se você quer ver o inferno recuar na sua vida, na sua família, na sua cidade, comece com 4 coisas. 1. Viva no sangue da aliança, não como um ritual, mas como uma realidade diária. 2. Não ande sozinho, a comunhão não é opcional, é estratégica. 3. Declare, não apenas peça: a palavra de Deus é uma espada, não um pedido de socorro. 4. Ocupe as horas que o inimigo mais usa: a madrugada não é para dormir, é para guerrear. Quando você faz essas 4 coisas juntas, algo sobrenatural acontece: você deixa de ser um alvo e se torna uma ameaça. E o mais incrível? Você não precisa ser perfeito para isso. Você só precisa ser consistente. Porque no reino espiritual, a fidelidade vence a força. A persistência derrota o poder. E a obediência simples, mas inegociável, faz tremer os portões do inferno. Então, hoje, decida: você vai continuar dormindo enquanto o inimigo avança, ou vai se levantar e tomar o que é seu por direito? A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa: o céu está esperando por sua resposta. E o inferno também. Estava prestes a acontecer bem perto da nossa casa. E tentamos atacar nossos próprios familiares. Nossas orações os cobriam por completo. Tentamos atingir suas mentes. O sangue que ela invocava bloqueava cada investida que lançávamos. Em desespero, partimos para os pés, enviando ondas de desânimo e dúvida. Sabe o que aconteceu? Ela sentiu o ataque chegando em seu espírito. E começou a declarar as escrituras de vitória com tal intensidade que 3 de nossas bruxas foram projetadas para monitorá-la. O que houve? Elas foram completamente expulsas do reino espiritual. 2 delas ficaram fisicamente doentes por 1 mês depois daquela experiência. Álida, uma mulher que estava na feitiçaria há mais de 50 anos, decidiu se projetar pessoalmente para observar Mamãe Adaís durante sua vigília de oração matinal. Ela queria entender o que tornava aquela professora aposentada tão poderosa. Entrou em espírito às 4 da manhã. Ficou menos de 10 minutos. Quando voltou ao corpo, tremia sem controle. Contou-nos que, ao se aproximar da casa de Mamãe Adaís, viu anjos posicionados em cada canto, não anjos pequenos, mas guerreiros imensos de luz, com espadas desembainhadas, observando tudo que se aproximava. Eles não a atacaram,
mas a encaravam com tal intensidade que ela mal conseguia avançar. Dentro da casa, mamãe Adaís estava ajoelhada em oração, mas não estava sozinha. Álida disse que seres de luz formavam um círculo ao redor dela, unindo suas vozes às suas preces. O som era tão belo e ao mesmo tempo tão terrível que o espírito de Álida tremia de medo. Quando mamãe Adaís declarava o sangue de Jesus, toda a atmosfera espiritual se inundava de uma luz carmesim. Quando ela declarava comunhão com os pecados, os anjos nos cantos da casa erguiam suas espadas em reconhecimento. Quando ela proclamava a palavra de Deus, as palavras saíam de sua boca como labaredas de fogo, espalhando-se e cobrindo toda a vizinhança. E quando anunciava a hora no reino espiritual e reivindicava território para o reino de Deus, nosso líder viu as trevas literalmente fugirem daquela área, como fumaça dispersada pelo vento. Álida nunca se recuperou espiritualmente do que viu naquela noite. Em 6 meses, deixou o Coven. Anos depois, soube que ela havia se convertido a Cristo. A mesma mulher que passará 50 anos construindo uma das redes de feitiçaria mais poderosas da nossa região se rendeu completamente a Jesus depois de testemunhar como as 4 proteções espirituais funcionavam na vida de uma mulher comum, mas cheia de fé. A missão contra aquela igreja foi abandonada permanentemente. O governante tradicional que nos contratara exigiu o dinheiro de volta. Não pudemos explicar a ele que uma professora aposentada havia derrotado todo o nosso exército sem sequer saber que existíamos. Agora, quero orar com você. Quero ativar essas 4 proteções sobre a sua vida. Neste exato momento. E preciso que você ore esta oração em voz alta, porque quando você a profere com seus lábios, algo se move no reino espiritual que o simples pensamento não consegue realizar. Onde quer que você esteja, diga comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, venho diante do teu trono com gratidão no coração. Agradeço pelo sangue de Jesus que foi derramado por mim como cobertura. Agradeço porque este sangue fala coisas melhores em meu favor do que o sangue de Abel. Agradeço porque este sangue comprou minha redenção, minha cura, minha libertação e minha vitória completa sobre toda a obra das trevas. Neste momento, pela fé, entro em aliança de sangue contigo pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Declaro sangue sobre a minha vida. Declaro sangue sobre a minha mente e meus pensamentos. Declaro sangue sobre o meu corpo e minha saúde. Declaro sangue sobre minhas finanças e meu sustento. Declaro sangue sobre minha família, nomeando cada membro. Declaro sangue sobre minha casa, em cada cômodo e em cada canto. Declaro sangue sobre meu local de trabalho e tudo que minhas mãos tocarem. Declaro sangue sobre cada relacionamento do qual faço parte. Declaro sangue sobre meu passado, meu presente e meu futuro. Afirmo que este sangue cria uma cobertura impenetrável ao meu redor a partir de hoje. Nenhum demônio pode enxergar através dela. Nenhuma bruxa pode alcançar através dela. Nenhuma missão das trevas pode penetrá-la por qualquer meio. O sangue de Jesus me torna intocável para o reino das trevas. Pai, comprometo-me com uma comunhão inquebrável a partir de agora. Não andarei sozinho em isolamento. Não me separarei do corpo de Cristo. Conectar-me-ei com crentes que levam a sério sua fé em Ti. Priorizarei relacionamentos espirituais acima da conveniência natural. Repararei conexões quebradas por ofensas. Manterei a comunhão mesmo quando isso exigir sacrifício. Declaro que minhas orações se unem às orações de crentes ao redor do mundo. Declaro que minha fé se multiplica pela comunhão. Declaro que o inimigo não encontrará brechas em minha cobertura, porque estou ligado ao teu corpo. Pai, comprometo-me com a declaração persistente a partir de hoje. Não ficarei em silêncio quando o inimigo lançar mentiras sobre minha vida. Falarei a tua palavra sobre cada situação que enfrentar. Não concordarei com diagnósticos negativos de qualquer fonte. Não aceitarei circunstâncias difíceis como minha realidade final. Continuarei declarando tuas promessas até vê-las se manifestar plenamente. Declaro que minhas palavras criam vida, não morte. Declaro que minhas declarações constroem estruturas inabaláveis no reino espiritual. Declaro que todo relatório negativo proferido sobre mim é cancelado e anulado pela palavra de Deus que sai da minha boca. Pai, comprometo-me com o tempo estratégico a partir deste momento.
Não ficarei adormecido e desprotegido quando o inimigo lançar seus ataques. Levantar-me-ei nas vigílias da noite para orar. Posicionar-me-ei nas horas-chave em que a atividade espiritual é mais intensa. Invadirei o território inimigo com louvor, oração e declaração. Declaro que a meia-noite pertence ao Senhor, não às bruxas. Declaro que as 3 da manhã pertencem ao Senhor, não aos covens. Declaro que cada hora de escuridão agora está inundada pela luz das minhas orações e do meu louvor. A partir de hoje, caminho nas 4 proteções ocultas, a aliança de sangue que me cobre, a comunhão quebrantada que me fortalece, a declaração persistente que edifica ao meu redor e o tempo estratégico que me posiciona para a vitória. Não sou mais um alvo fácil para o reino das trevas. Não sou mais vulnerável a ataques espirituais. Não sou mais acessível a missões de feitiçaria. Minhas orações são ininterruptas a partir deste momento. Meus livramentos são inevitáveis. Minha proteção é impenetrável. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno. Pela autoridade que me foi dada em Cristo, esta é a minha herança como servo do Senhor. E a minha justiça vem de ti. No poderoso nome de Jesus Cristo, oro e declaro estas coisas. Amém. Se você orou esta oração comigo agora, algo mudou. O reino espiritual reconheceu suas palavras. Os anjos receberam suas ordens. E o inimigo ouviu sua voz. Você não está mais desprotegido. Você não está mais vulnerável. Você está coberto, fortalecido e posicionado para vencer. Mas lembre-se, essas proteções não são mágicas. Elas exigem que você as viva. Que você as alimente com sua fé. Que você as sustente com sua obediência. O sangue precisa ser aplicado diariamente. A comunhão precisa ser cultivada constantemente. As declarações precisam ser feitas sem cessar. E o tempo estratégico precisa ser honrado com disciplina. Não é sobre perfeição. É sobre persistência. Não é sobre força. É sobre fidelidade. E quando você decide andar assim, dia após dia, algo extraordinário acontece, as trevas recuam. As portas se abrem. E o céu inteiro se move a seu favor. Então, levante-se. Tome posse do que é seu. E nunca mais permita que o medo ou a dúvida ditem os limites da sua fé. Porque o Deus que te chamou é fiel. E ele já venceu por você. Agora, é hora de você viver essa vitória. Deslocou-se no reino espiritual, impactando diretamente a sua vida. Você ativou proteções que nenhuma força maligna consegue penetrar. Estabeleceu coberturas que nem mesmo os demônios conseguem atravessar. E agora, quero convidá-lo a se conectar a este canal para continuar recebendo revelações vindas das linhas de frente do inimigo, verdades que o capacitarão a caminhar em vitória completa. Toda semana, exponha os segredos que o reino das trevas não quer que você conheça. Segredos que, quando revelados, desarmam suas estratégias e anulam seu poder sobre sua vida. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma arma que será adicionada ao seu arsenal espiritual. Agora, deixe-me mostrar como colocar em prática essas 4 proteções, começando hoje mesmo. Para o Pacto do Sangue, reserve 15 minutos todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa. Antes de verificar o celular, antes de conversar com alguém, antes de ler notícias ou acessar redes sociais. Use esses 15 minutos para invocar o sangue de Jesus sobre sua vida, de forma específica. Cubra seu corpo, parte por parte. Cubra cada membro da sua família, um por um. Cubra seu dia, hora por hora. Cubra suas responsabilidades, uma a uma. Não faça isso como um ritual vazio, fale com fé e intencionalidade, acreditando que cada palavra está criando uma cobertura pura no mundo espiritual. Para a comunhão humilde, identifique esta semana 3 crentes que estejam genuinamente comprometidos com sua fé. Entre em contato com eles e proponha encontros semanais ou quinzenais para oração, compartilhamento e encorajamento mútuo. Não espere pelo grupo perfeito, comece com quem estiver disponível e disposto a se comprometer. A conexão em si é mais importante do que encontrar pessoas ideais.
À medida que se reunirem com consistência, sua força espiritual se multiplicará. Para a declaração persistente, escreva 7 versículos bíblicos que tratem diretamente da sua maior necessidade neste momento. Coloque-os no seu celular, no espelho do banheiro, no painel do carro, em lugares onde você não possa ignorá-los. Então, fale esses versículos em voz alta, pelo menos 5 vezes ao dia. Não como um ritual mecânico, mas com fé, intenção e expectativa de que a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Para o tempo estratégico, escolha uma noite nesta semana para manter uma vigília de oração das 0 às 3 horas da manhã. Marque na agenda agora mesmo e avise alguém que o responsabilizará por cumprir isso. Prepare versículos e pontos de oração com antecedência para saber exatamente pelo que interceder. Quando chegar a noite, não negocie com a sua carne cansada, levante-se, independentemente de como se sinta. E planeje fazer isso pelo menos uma vez por semana a partir de agora. À medida que for consistente, você verá avanços em áreas que a oração diurna sozinha não alcançava. Esses passos não exigem dons especiais ou treinamento sobrenatural. Exigem disciplina, não habilidade extraordinária. Exigem consistência, não perfeição. Exigem fé, não sentimentos. Mas se você os praticar com fidelidade, garanto que começará a haver mudanças na sua vida espiritual e nas suas circunstâncias naturais. Não porque haja magia nas ações em si, mas porque elas o posicionam sob a proteção plena que o reino das trevas não tem poder para vencer. Antes de encerrar, quero que faça uma declaração final nos comentários. Escreva estas palavras: sou intransponível. Escreva e veja o que Deus já fez em sua vida hoje. Que cada força maligna que tenha assistido a este vídeo veja sua declaração e trema. Antes de terminar, preciso falar diretamente com alguns de vocês que estão assistindo. Há aqueles que têm orado de forma intermitente por anos, sem ver os resultados que tanto precisam. Vocês jejuaram até o corpo enfraquecer, clamaram até não terem mais lágrimas, frequentaram todas as reuniões de oração que puderam. Mas a resposta parece sempre fora de alcance. Deixe-me dizer o que aprendi em 20 anos operando no outro lado da guerra espiritual: suas orações não foram em vão. Sua fé não foi pequena demais. Em muitos casos, suas petições estavam sendo ativamente bloqueadas por forças que vocês desconheciam, usando estratégias que não compreendiam, agindo em horários em que vocês não estavam em oração. Mas agora você sabe a verdade. Agora tem as proteções completas reveladas. Agora pode revidar com armas que realmente funcionam. Alguns de vocês estão sob ataque demoníaco neste exato momento. Coisas estranhas têm acontecido em sua vida, sem explicação natural. Oportunidades se fecham no último instante. Relacionamentos fracassam por razões obscuras. A saúde se deteriora apesar dos tratamentos. As finanças desaparecem, não importa o quanto você trabalhe. Agora você entende o que tem acontecido e sabe exatamente o que fazer. Aplique essas 4 proteções a partir de hoje. Há também aqueles que têm familiares presos em vícios, rebeldia ou trevas, apesar de suas orações constantes. Vocês oraram até não terem mais forças, acreditaram até não terem mais esperança. Continuem orando por eles, mas orem de forma diferente a partir de agora. Orem invocando o pacto do sangue, cobrindo suas petições para que não sejam bloqueadas. Orem em comunhão ininterrupta com outros crentes que somarão sua fé à sua. Orem com declarações persistentes da palavra de Deus sobre suas vidas. Orem em janelas de tempo estratégico, quando a atividade espiritual está no auge. Seus familiares não estão fora do alcance de Deus. Ninguém está fora do alcance de orações que nenhuma potestade das trevas consegue impedir. Compartilhe esta mensagem com todo crente que você conhece e que está lutando em sua vida de oração. Encaminhe este vídeo para seu grupo de oração, envie para seu pastor, publique em suas redes sociais. O reino das trevas opera na escuridão e no engano. Quando seus segredos são expostos à luz, seu poder sobre os crentes é quebrado para sempre. Não somos apenas um canal que posta vídeos para entretenimento. Somos um movimento de crentes que está rompendo coberturas e libertando cativos em todas as nações.
Juntos, estamos despertando a Igreja para realidades espirituais que estiveram ocultas por tempo demais. Meu nome é Sidima Onieka. Por 20 anos, servi ao reino das trevas como especialista em oração e intercessão estratégica. Mas hoje sirvo a um novo reino, o reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse reino é imparável. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém.